Ele não deveria existir. Nenhuma estrela, nenhum átomo, nenhuma sombra de matéria. Apenas o nada absoluto, frio, silencioso, eterno. E ainda assim, algo aconteceu. Em um instante impossível, o nada decidiu deixar de ser nada. E desse silêncio, nasceu o universo. Durante toda a história da humanidade, o céu sempre foi um espelho para nossas perguntas mais profundas. Cada estrela parecia uma resposta escondida. Cada silêncio do espaço, um mistério não resolvido. Os antigos acreditavam que o cosmos havia sido moldado por deuses, outros que ele sempre existiu, eterno, imóvel, sem começo e sem fim. Mas então, no século XX, algo mudou. A ciência começou a ouvir o eco distante do universo. E esse eco parecia vir de uma explosão. O Big Bang não foi apenas uma teoria, foi uma revelação. Tudo, cada galáxia, cada partícula, cada segundo, nasceu de um ponto minúsculo de energia inimaginável. Um instante que deu origem ao espaço e ao tempo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Porém, o Big Bang não respondia à pergunta mais incômoda de todas. O que havia antes dele? Se o tempo começou no Big Bang, então não existia um antes. E se não existia nada, como algo pôde surgir? Foi essa dúvida que levou o físico Alexander Vilenkin, em 1982, a propor uma ideia tão radical quanto poética. E se o universo não precisasse vir de algo? E se ele tivesse surgido do nada absoluto, sem matéria, sem espaço, sem energia, apenas como uma flutuação quântica inevitável? Vilenkin descreveu esse fenômeno como um túnel cósmico, uma passagem probabilística através do nada. Um salto espontâneo em que o próprio espaço-tempo se cria, do zero, a partir das leis da física quântica. De repente, a pergunta mudou. Não mais quem criou o universo, mas porque o nada não permaneceu sendo nada. Tente imaginar o nada. Não o vazio do espaço, mas algo ainda mais profundo. Sem luz, sem tempo, sem direção. Um silêncio onde nem mesmo o conceito de silêncio existe. É impossível, não é? Porque o cérebro humano foi feito para entender o que é, não o que não é. E ainda assim, segundo Alexander Vilenkin, foi exatamente desse nada absoluto que o nosso universo nasceu. Na física quântica, até o vazio não é realmente vazio. Mesmo onde não há matéria, há flutuações. Pequenas danças de energia que surgem e desaparecem em escalas tão pequenas que desafiam a imaginação. Essas flutuações são regidas pela incerteza quântica, uma lei que permite que o impossível aconteça por um breve instante. Vilenkin acreditava que o próprio universo poderia ser o resultado de uma dessas flutuações. Mas, diferente de uma partícula comum, o que surgiu não foi algo dentro do espaço. Foi o próprio espaço-tempo surgindo. Um universo inteiro tunelando, atravessando uma barreira do nada para o ser. É como se a existência tivesse pulado para o lado de cá, sem precisar de uma faísca externa, nem de um criador. O universo seria, então, uma criação quântica espontânea. Um evento probabilístico que de alguma forma deu certo. Mas o mistério não parou aí. Décadas depois, em 2022, um novo grupo de físicos decidiu revisitar essa ideia com ferramentas modernas da gravidade quântica em loop. Uma teoria que descreve o espaço e o tempo como uma malha microscópica de energia feita de minúsculos grãos quânticos. Eles descobriram que mesmo quando tudo parece absolutamente nada, essa malha ainda pode vibrar, gerando uma energia mínima, um potencial de criação. Essas vibrações seriam como o batimento cardíaco do nada, um ritmo escondido que ocasionalmente explode em algo real. E cada explosão poderia gerar um universo diferente, com suas próprias leis físicas, constantes e dimensões. Um multiverso quântico,
onde o nosso cosmos seria apenas um entre infinitos outros. Todos nascidos do mesmo nada primordial. Mas se o nada pode criar tudo, o que impede que isso aconteça de novo? Será que outros universos estão surgindo neste exato momento, invisíveis, silenciosos, a partir de seus próprios nadas? Talvez o maior mistério do universo não seja como ele começou, mas por que ele começou. Porque o nada não permaneceu sendo nada. Porque, entre infinitas possibilidades de não existir, o cosmos escolheu existir. A teoria de Vilenkin, reforçada por estudos modernos, sugere algo profundo: que a existência é a opção natural do nada. Que o nada absoluto, se é que isso realmente existe, é instável, como um lago em perfeito equilíbrio, prestes a ondular ao menor toque da probabilidade. E quando essa ondulação acontece, ela cria tudo: espaço, tempo, luz, as galáxias, os planetas, o carbono das estrelas e, finalmente, nós. Isso significa que o universo não precisou de uma causa anterior. Ele pode ter se criado a si mesmo, obedecendo apenas às leis quânticas, leis que existiriam não em um espaço físico, mas como princípios eternos da própria lógica cósmica. Em certo sentido, talvez o nada nunca tenha sido realmente vazio, mas sim cheio de potencial. E se for assim, então a nossa existência não é um acidente, mas a consequência inevitável de um universo que quer acontecer. Cada respiração humana, cada pensamento, cada pôr do sol é um eco daquela primeira flutuação. O instante em que o nada decidiu tentar existir. Talvez no fundo o universo não precise de sentido. Talvez o sentido sejamos nós, olhando para o infinito e perguntando de onde viemos. E quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas distantes. Estamos vendo o próprio nada, transformado em luz. Porque às vezes o nada é apenas o tudo esperando para acontecer.